Lula dizendo que não, se o roubo aconteceu antes, a gente não sabia e quando soube começou a investigar. Não começou. Na verdade, mais uma vez, a imprensa levantou quando ficou insustentável, aí que o governo... Matéria da Metrópolis. Exato. Essa aí foi a primeira... Essa aí foi a primeira matéria que fez com que começassem as investigações da Polícia Federal e, inclusive, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, começasse a investigar também, como o Arthur colocou. Isso aí, se eu não me engano, é dezembro de 23. Essa é de dezembro de 23, né? Que ela fala dos descontos esquisitos. E depois ela fala do pico, né? De arrecadação. Porque, né? E o negócio é tão descarado, cara, que quando você vai ver, assim... como que é podcast, dá tempo da gente falar, né? Quem falou do Sindinap, que é o sindicato do irmão do Lula, o negócio, assim... O negócio é descarado, cara. Os caras nem disfarçam, né? Então eu vou dar um exemplo pra você do que aconteceu no Sindinap. Que, aliás, o nome é muito bonito, né? É o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. Eles querem cuidar desses idosos, né? Que é presidido pelo Frei Chico, irmão do Lula. Olha só, em 2020, tá? Esse sindicato ele arrecadava por volta de 23 milhões de reais por ano. Em 2024, eles tiveram um momentinho aí no faturamento. Afinal, a economia tá boa, né? Tá tudo maravilhoso. Eles passaram para 154 milhões, velho. Porra. Tipo, cara, os caras nem disfarçaram. Tipo assim, estamos faturando quanto? 24 milhões? Não. Dá um gásinho aí, vamos, né? 154 milhões. Cara, os caras nem disfarçam. Quando você pega aqui a Contag e a Conafer, né, que são as ligadas ao MST, que os nomes também são muito bonitos, né? Isso o que é, Lene? É a comparação, né, dos descontos. Ah, sim, mas esses são os descontos gerais, tá? Esses são os descontos da soma, é isso? Tô conseguindo ver, tá cheio de coisa na frente, mas é isso, né? É alta de todos. Desconto anual. Mas quando você pega a organização individualmente, você olha, cara, por que você arrecadou tanto? Você vê que não tem sentido. Então vamos pegar, por exemplo, né? Eu adoro esses nomes. A Conafer, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores de Famílias Rurais. Né? Não é coisa mais legal? Descobriram, a Polícia Federal e a CGU descobriu, inclusive, que teve liberação ilegal em lote para contribuições. Então, em vez de os caras irem liberando um a um, eles pegaram um lote, aprova, e aprovou. E aí, cara, eles foram atrás de alguns desses aposentados para falar... Você autorizou alguma coisa? Né? E foram fazer uma pesquisa. De repente está tendo, né, um mal entendido. Realmente as pessoas às vezes estão realmente querendo contribuir para essas associações. E aí basicamente, cara, você tem algumas associações onde 100% das pessoas não autorizaram a contribuição. Simples assim, 100% das pessoas não autorizaram. Tipo, você não encontrou uma pessoa que falou, não, eu quero contribuir para essa associação. Simplesmente não existe. Né? Então, assim, o negócio é descarado. Eu apontei aqui, são 13 casos emblemáticos, tá? Um maior que o outro, mas, por exemplo, tem um caso aqui de uma empresa, deixa eu ver qual que é essa daqui, calma aí. Eu tô sempre perdido nesses papéis, né, cara? Mas calma lá, eu vou achar aqui a de número 13. Que uma delas, cara, basicamente, os caras foram fazer a busca e apreensão no lugar, chegou lá, era só uma sala sem nada. Tinha só uma mesa, não tinha nem cadeira. Era uma sala vazia em Brasília, uma salinha pequenininha, com uma mesa. E o faturamento do negócio era tipo de dezenas de milhões de reais. Eu perdi agora o meu papel aqui justamente dessa daqui, mas é um negócio absurdo, cara. Quando você vai ver, é escancarado. Né? São várias associações aqui. Tem a Amar Brasil, a APP, a APN, a AP Brasil, a Associação Acolher, tal. Que outra coisa também que eles faziam, que estava no esquema, tá? Como que eles faziam para beneficiar, inclusive, diretores e ex-diretores do próprio INSS? Eles pegavam essas organizações, punham um laranja para ser presidente. Então, por exemplo, eles pegavam uma associação lá que tinha um presidente que era um senhor de idade de 80 e poucos anos que recebia o Bolsa Família. Então, o presidente da associação era um cara, inclusive, de baixíssima renda. Era um senhor de idade ali que passava dificuldades. Aí esse cara contratava uma consultoria e essa consultoria recebia milhões de reais, né, de contribuição, de serviços. Eu estou prestando uma consultoria de milhões de reais para uma empresa que é só uma sala em Brasília com uma mesa sem nenhuma cadeira. E o diretor dessa empresa, né, que está me contratando, é um senhor de idade que recebe Bolsa Família. Cara, as coisas simplesmente foram escancaradas. Ninguém pensou nem em disfarçar. É um negócio absurdo.
Né? Deixa eu ver se eu acho um caso E sobre esse aqui. desconto que você colocou dos 30... A Contag, hoje, ela é presidida por um ex-vereador e ex-vice-prefeito do PT, né? E a Contag fez... Né, uma das coisas que a polícia identificou é que a Contag fez um pedido para, de uma vez só, adicionar 35 mil pessoas, né? 35 mil aposentados e pensionistas para fazer o desconto da Contag, né? Aí... O procurador do INSS, né, um dos advogados do INSS, falou: não faz sentido liberar 35 mil pessoas assim sem fazer nenhuma checagem. Só que aí o procurador-geral do INSS, que é o advogado-chefe, libera, fala: não, a gente não precisa checar, manda direto pro DataPrev, que é o que faz o processamento de dados lá para a Previdência, e liberou 35 mil para a Contag sem checar um único nome se de fato essas pessoas tinham dado autorização. Né? Então, quando o Arthur coloca que não se deram nenhum trabalho de fazer parecer uma coisa correta, lista, foi escancarado assim mesmo, assim, com o próprio corpo técnico, o próprio advogado do INSS falando: não tem razão para fazer isso, é ilegal. Aí vem o chefe dele e fala: tá bom. Não, pra você ter uma ideia, eu vi aqui um caso concreto que eu achei. Ó. A Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura, são sempre esses nomes maravilhosos, né? Ele não tinha nenhum afiliado até 2022. Então, a CBPA era uma confederação de trabalhadores de pesca e aquicultura que até 2022 simplesmente não tinha nenhum afiliado. Ela existia e não tinha nenhum afiliado. De repente, em 2023, ela passou a ter 340 mil afiliados. Pois é. Do nada, em um ano, 340 mil pessoas falaram: acho que eu vou me afiliar a essa associação. Né? E aí, um outro caso concreto que eu achei aqui é o seguinte: quando você pega, por exemplo, a Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS. Mesma coisa também. Ela começou suas atividades em 2022, faturou ali alguns milhões de reais, né? 1,2 milhão de reais. Em 2023, ela já estava faturando 40 milhões de reais. O que esse cara fez? Isso é um dos exemplos de como o próprio INSS se beneficiou disso, essas pessoas. Eles pagaram o escritório de advocacia de um cara chamado Eric Fidelis. Ele é filho do André Fidelis, que é ex-diretor de benefícios do INSS. Então, basicamente, você tinha um diretor do INSS. Tá? Ele saiu do INSS, né? Não, estou saindo. Aí o filho dele, coincidentemente, é contratado por uma associação que começa de 2022 a 2023 a ter 340 mil associados. Que coincidência, não? O cara tem uma associação, ele contrata os serviços advocatícios do filho do diretor do INSS e de repente ele estoura de contribuição associativa. Cara, é um negócio assim... Eles nem disfarçam, cara. Eles nem disfarçam, né? É aquele negócio meio Sérgio Cabral. Me paga uma propina em academia aí só pra dar uma variada, vai? Só pra falar que eu fiz. Eu não tenho nem palavras mais pra falar Esse isso. gráfico aí que o Lenin colocou. Isso aí é o aumento dos recebimentos do sindicato, que o vice-presidente é o irmão do Lula. Você vê ali, ó, que passou 2014. de 2020, aí aumentou 2021, aumentou 2022, aí tem um salto de Absurdo, 2023 e 2024. Né? Então, ó, é verdade que o escândalo você vê aí, ó, que como é 2020 para 2021, você vê que também já tá bizarro ali. Aí vai para 2022... Aí aumenta ainda mais em 23 e em 24. Coincidentemente, o vice-presidente é irmão do presidente da República. Coincidentemente, quando o presidente da República assume o cargo, você tem os aumentos de 23 e de 24. Cara, eu vou te falar, bicho. E mais uma vez reforçando, em 19 tem aquela medida provisória que foi enviada para que os descontos fossem fiscalizados ano a ano. Aí vem o PT e o PSOL, apresenta uma mudança na medida para que os descontos fossem feitos de 3 em 3 anos. Aí em 2022, salvo engano, 2021, eles conseguem aprovar aquele jabuti para não ser verificado nunca, nem de ano em ano, nem de 3 em 3 anos. Aí você vê o salto. Pois é, o governo do PT, uma medida do governo do PT foi diretamente beneficiadora desses esquemas de corrupção, cara. Mais uma vez. Né? Enfim. E aí, eu acho que uma coisa importante que todo mundo quer saber. E aí, como é que vai ser instalada a CPMI? Primeiro, já tem o número de assinaturas necessárias, tem o fato determinado, tem a data.
O primeiro ponto, por que não é instalado na Câmara? Por que não é CPI? CPI é quando são só deputados participando, não tem senadores, né? Porque o regimento da Quando Câmara... tem senadores, como chama? CPMI, mista, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Comissão Parlamentar de Inquérito só deputados, mista de inquérito tem os senadores, porque mista porque mistura deputados e senadores. Por que não dá para ser CPI? Porque CPI tem fila. O regimento da Câmara diz que o presidente precisa despachar e criar CPIs na ordem que elas foram apresentadas. Tem outras 7 na frente. Ou seja, e só podem funcionar 5 CPIs ao mesmo tempo na Câmara. Então, mesmo que o presidente da Câmara decidisse abrir 5 CPIs ao mesmo tempo, ainda não chegaria na CPI do INSS, porque ela está em 8º lugar, salvo engano, né? Então, a gente precisaria ter 5 CPIs funcionando durante um ano e depois abrir outras 2 para abrir a terceira só no ano que vem. Então, por isso que não dá para fazer na Câmara. Então, a nossa estratégia foi fazer a CPMI, apresentar essa mista para que pudesse furar a fila e a gente conseguisse abrir. Qual que é o problema? Estamos dependendo da boa vontade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que, aliás, vamos lembrar, né? Não votei no Hugo Mota, obviamente não votei no Alcolumbre também, que eu não sou senador, mas também me posicionei contra a eleição do Alcolumbre, mas PL e Bolsonaro fizeram acordo e votaram, né, tanto no Hugo Mota como no Davi Alcolumbre, dizendo a desculpa, né, de que, olha, se a gente for votar num candidato derrotado, nós não vamos ter cargos na mesa diretora, que é basicamente assim, ter mais assessor. Eu não vejo como isso pode ajudar a oposição. Eu vejo como isso pode ajudar os senadores a ter mais cargo agora. Eu não vejo como isso ajuda a população que quer ver uma oposição séria ao governo do PT. Mas vamos lá. Em troca desses cargos e em troca de presidências de comissão. Que, sendo muito sincero, hoje... presidência de comissão não tá valendo muita coisa, né? Você, presidir a comissão de educação, presidir a comissão de saúde, porque os projetos mais importantes, o presidente do Senado leva direto pro plenário do Senado, não deixa passar nas comissões. Os projetos mais importantes, o presidente da Câmara manda direto pro plenário da Câmara, não deixa passar nas comissões. Então, assim, fizeram essa barganha. E agora, né, eu vejo muito bolsonarista falando, olha lá, o Davi Alcolumbre tá trabalhando junto com o governo Lula. Vá! Vocês realmente achavam... Vamos lá. Vocês já passaram pela administração do Davi Alcolumbre no governo Bolsonaro e disseram que ele foi um sabotador do governo Bolsonaro. Aí vem o governo Lula, vocês fazem um acordo pra votar nele, ele diz que não vai pautar anistia antes de ser eleito. Ele diz... né, explicitamente que tá na presidência, ele vai pautar e vai ajudar os projetos do governo a avançar. Aí quando ele assume a presidência e faz avançar os projetos do governo e defende os interesses do governo, a gente não sabia. Então, assim, primeiro acho importante a gente deixar claro essa negociação que aconteceu, né? A nova presidência, essas eleições, né, pro presidente da Câmara e pro presidente do Senado aconteceram agora, em fevereiro desse ano. E dependemos, para instalar a CPMI, da boa vontade do Davi Alcolumbre. Agora, existe, apesar do Davi estar atrasando o máximo para o assunto ficar mais frio e para o governo ter menos desgaste, a pressão é tanta que ainda assim, isso é a minha análise, ainda assim acho que ele vai ter que instalar. Agora, ele vai dar essa vantagem pro governo de esperar um mês e meio, né, para que o tema esfrie um pouco e a CPMI comece não com tanto gás que começaria se tivesse sido aberta quando o escândalo estourou. Com certeza. Né? Agora, eu acho que ele vai ter que instalar e aí a gente precisa estar atento para a estratégia do governo que vai mudar. Ela vai deixar de ser, não vamos deixar instalar a CPMI, porque isso eles não vão mais conseguir segurar. Vamos direcionar pro governo Bolsonaro. Aí vamos... Não só direcionar para o governo Bolsonaro, mas também tentar ter, porque a CPI ela tem um presidente, que é quem conduz os trabalhos, que é quem pauta, os membros da CPI falam, eu quero chamar tal cara aqui para depor. Eu quero pode pedir para colocar como investigado, pode pedir produção de provas, mas é o presidente que decide aquilo que ele pauta dos membros da comissão, aquilo que ele leva para voto, para de fato acontecer. Então, se eu, Kim, sou um membro da CPMI, eu apresento, olha, eu quero chamar aqui o irmão do Lula. Se o presidente da CPMI não coloca para votar,
a gente nunca vai chamar o irmão do Lula. Então a presidência da comissão é importante. O outro papel fundamental é do relator. O relator é aquele que vai ser responsável pelo texto final da investigação que a comissão vai votar. Então é o cara que junta todas as provas, faz a análise delas, junta todos os testemunhos e fala, olha, vamos indiciar, ou seja, vamos falar que esse cara aqui tem indício de que ele cometeu, que o crime aconteceu e que quem cometeu o crime foi ele. Então, e o relator é o único que tem liberdade para interrogar todos os investigados livremente. Então, quando eu te chamo para... Se eu te convocar lá como testemunha, Vilela, e eu for o relator, eu vou fazer uma pergunta. Você vai responder a pergunta, eu vou ter a possibilidade de rebater. Se eu sou um membro comum da CPI, da CPMI, eu faço a pergunta, eu faço várias perguntas, e aí você responde elas numa porrada só, e eu não tenho a capacidade de rebater, eu não tenho o poder de rebater. Só quem consegue fazer, eu pergunto uma coisa, você entra em contradição, aí eu consigo apertar a sua contradição, é o relator. Os outros membros perguntam tudo de uma vez e têm a resposta tudo de uma vez. Eles não têm a capacidade de rebater. Entendi. Então, por isso que o presidente e o relator são tão importantes. Aí qual que vai ser a estratégia do governo do PT? Tentar a presidência e a relatoria da CPMI. E aí começam a vir alguns nomes na imprensa, né? Eu já vi sair na Folha, por exemplo, que uma das relatoras que poderia ser aceita aí pelo governo é a Tabata, por causa do alinhamento com o governo, ou passar pro PSOL, passar para algum partido, passar por algum partido da base. Ela ficaria do lado do governo? Já saiu notícia, já saiu notícia dizendo que ela poderia ser uma das escolhidas para ser relatora em nome do governo. Já saiu notícia em outro sentido também, dizendo que ela, apesar de ser da base do governo, ela conseguiria segurar só um pouco a barra, mas não 100%, porque ela não quer se queimar também, parecendo ela ia ver a opinião pública. Querendo parecer 100% petista, como um cara do PT ia segurar a onda. Então, a estratégia deles agora é ter maioria na comissão para conseguir o presidente, para conseguir o relator. Se você gostou desse corte, já deixa o like para fortalecer o canal. E se quiser ver mais cortes como esse, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Leva só um segundo e ajuda muito. Tamo junto!